Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bênçãos e graças divinas. Eu acho que a maioria de vocês não sabe nem o que é isso. O que são bênçãos, o que são graças divinas, qual é a diferença. E aí você não consegue experimentar isso na sua vida por inúmeros motivos. Mas o principal de todos os motivos é que você não sabe o que são e como você faz para receber bênçãos e graças divinas, tá? Todos nós somos filhos do mesmo Pai, filhos do mesmo Deus, e simplesmente por sermos filhos dele, nós temos bênçãos e graças divinas à nossa disposição, tá? Não são todos nós que experimentamos isso, porque simplesmente a gente não sabe que essa é a nossa herança, que esse é o nosso direito, que essa é a vontade de Deus para nós. Então a gente acaba manifestando outras coisas na nossa vida. Eu olhei para lá porque tem um ventão. Gente, Deus é o Pai de todos nós. Ele é todos nós. Não existem dois Deus. Existem reduções do Pai para a criação, para muitas coisas. Mas Deus só existe um e é o Pai. Entenderam? Só existe um Deus. E é o Pai de todos. E Ele quer para cada um de nós experimentar determinadas coisas. Para cada um de nós, Ele quer experimentar determinadas coisas. Ele quer viver determinadas experiências, Ele quer sentir determinadas emoções, Ele quer viver determinadas coisas por cada um de nós. E cabe a nós descobrir o que Deus quer se experimentar através de mim. Isso é uma coisa que você vai ter que descobrir. O que Deus quer se experimentar através de mim? É algo que você vai precisar descobrir. Entende? Você vai precisar descobrir isso. E é algo que, por mais que alguém te fale, só você mesmo, dentro de você, vai saber o que é realmente isso. O que realmente Deus quer se experimentar através de você. E se você não se rende a isso, você simplesmente não experimenta. Se você não se rende às graças, se você não se rende aos milagres, se você não se rende às bênçãos, elas simplesmente não acontecem. Porque elas precisam acontecer através de você. Deus se manifesta neste mundo, tá? Que não é a verdade, que não é tudo que existe, mas neste mundo, a única forma que Deus tem de se manifestar é através de você. Ele não tem outra forma aqui de se manifestar. Ele se manifesta através das suas reduções, das suas criações, que somos nós, os filhos dele. E somos muito amados por ele. Muito amados. E não é desejo do nosso Pai que a gente sofra. O desejo de sofrimento e as manifestações de sofrimento vêm única e exclusivamente da nossa ignorância. Da nossa ignorância de sabermos quem nós somos, da nossa ignorância de manifestar a nossa realidade, da nossa ignorância de permitirmos as graças. Olha só. Ignorância não é falta de saber intelectual. Não é, tá? Quanto mais saber intelectual tu tem, tu nunca passa do corpo 3. O saber intelectual, a tua mente, ela nunca vai poder passar do corpo 3, porque ela é o corpo 3, a mente, ok? As tuas emoções, o corpo 2, as tuas sensações, do corpo 4, a mente é o corpo 4, é o nível 3 no canal da espiritualidade, do avanço espiritual, quando você vence os seus corpos, né? O que é o processo de iluminação espiritual? É você vencer o mundo. O que é vencer o mundo? É vencer os seus corpos.
vencer os seus próprios corpos, vencer as suas reduções, vencer aquilo que é o ego. O que é o ego? As pessoas dizem, nossa, vencer o ego, deixar o ego para lá. O que é o ego? Gente, o ego é os seus instintos, o ego é a sua personalidade, é as suas sensações. Sensações, gente, é o teu corpo 2, é o teu corpo energético, tá? Você não é super evoluído porque você tem sensações, ok? Você ainda está no corpo 2. Primeiro, instinto. Segundo, sensações, energias, emoções, corpo 3. Muitas emoções, muitas sensações. No caminho espiritual, Helena Blavatsky reduz esses dois corpos em um só. O corpo emocional e o corpo energético, ela reduz em um só momento, né, de avanço, em que você para de ser dominado pelas suas emoções e pelas suas sensações. Porque você entra no ambiente, esse ambiente não é bom, tem uma baixa energia. Aí você deixa de ir lá. Você é dominado por isso. Você começa a ser dominado pelos ambientes, pelas pessoas, pelas sensações, pelas emoções. Você não é livre. Você não é melhor do que ninguém, porque você está deixando a sua vida por causa de sensações e emoções. Você está se contaminando, se deixando levar. O mental, aí aparece, a pessoa parece tão inteligente, nossa, ela sabe tudo, é o sábio, o arquétipo do sábio, tão inteligente, nossa, a pessoa tão inteligente, tão racional, aqueles 3 professores famosos, né, agora me fugiu o nome deles, que eu admiro, né, o Leandro Carnal, entre outros, que fazem parte do grupinho deles, né? Aí um dia eu vi um desses professores falando com um grupo de jovens cantores famosos, né? E aí ele tava dizendo assim, tu sabe que isso veio daqui, dali, né? Aí ele disse, sim, e daí? Tipo, no mundo acadêmico, esse professor é muito reconhecido, muito valorizado pela sua psique, pela sua inteligência. Mas aqueles meninos disseram, sim, e daí? Tu entende? Então, chegou a hora também de a gente entender isso. Você, às vezes, se vangloria pelo seu saber, pelo seu conhecimento, pelos seus estudos. Sim, e daí? É a resposta de Deus para você. O que adianta você saber da onde veio a ameba, né? O que adianta você saber? Por isso que eu digo que existem muitos falsos profetas. Do que adianta saber se a humanidade teve genoma modificado ou não teve? Se tu não é humano, para que tu precisa saber disso? Tu só está manifestando na humanidade. Vocês entendem o que eu quero dizer? Você está manifestando aqui. Você não é esse humano, você não é a redução dos seus 7 corpos. Você manifesta neles. E tem que usar eles de acordo com você. Se você fosse alguma coisa, você seria o átmico, o corpo átmico, pura luz divina dissolvida no todo. A memória da sua emanação, a memória de quando Deus te fez. Esse é o corpo átmico. Ai, Ana, como é que você sabe disso? Eu fui lá, eu vi, eu lembrei, eu acessei essas memórias. Quero saber se ainda tem som. Ainda tem som? Que eu recebi uma ligação. Tem som, gente? Por favor, me respondam. Tá me ouvindo? Sim? Então tá. Porque eu esqueci, Gabi. Tu já me disse que é pra trancar as ligações. Eu esqueci. Desculpe. O que acontece, gente? As nossas reduções não são nós,
tá? E a gente só comete erros aqui no mundo e a gente só entra em dor e sofrimento por causa da nossa ignorância. Mas não é a ignorância assim, porque que nem o professor Hélio Couto diz, não, eles sabem as consequências que eles vão ter, o karma que eles vão ter. E mesmo assim eles escolhem ser do contra. O professor Hélio Couto fala disso numa palestra. Eles ainda são ignorantes, porque eles têm consciência, eles têm consciência de que eles vão ter resposta no mundo sobre a ruindade que eles estão fazendo, cometendo, não é? Isso não é sabedoria. Eles ainda são ignorantes de que eles são aquele irmão que eles estão tentando prejudicar, e eles ainda são ignorantes em relação de que eles são Deus também, e que não tem outro lugar para ir, outra coisa para fazer. Entende o que eu quero dizer? Então, o problema da dor, do sofrimento é a ignorância. Enquanto você não acessar o Cristo interior, não tem como. Eu posso amenizar, gente, eu posso fazer milagre na tua vida. A minha existência, a minha ressonância com você e com Deus faz com que você receba graças divinas todos os dias. Todos os dias tem graças divinas para você, para mim, para minha família, para tua família, todos os dias. Só por você estar aqui. Mas você escolhe todos os dias não receber essas graças. Aí você vai dizer, não, Ana, mas isso não é verdade. Eu digo, isso é verdade. Isso é verdade. Quando a gente começa o caminho espiritual e a gente começa no desfazer, a gente não confia mais no ego. Então a gente não confia mais na gente, porque a gente acha que a gente é o ego e a gente desfez o ego, então a gente não confia mais na gente. E a gente começa a querer que a espiritualidade, que a divindade, que alguma coisa superior a você venha te dar informações do que fazer. Quando você chegar, você vai entender que você é todo o superior que pode existir. Que as suas escolhas, que o trabalho dos seus mentores não é te orientar do que fazer. O trabalho dos seus mentores é que você acorde para ver que você sabe o que fazer. E você decide o que você quer. Então, todos os problemas da nossa vida só existem porque a gente não lembra que a gente é o Filho de Deus, o Cristo. O Filho de Deus amado. E aí a gente não consegue receber a nossa herança. Qual é a nossa herança? As graças divinas. A gente não consegue morar na mansão do nosso Pai. A gente não consegue manifestar o céu na terra. O que é o céu? Onde fica o céu? Você é o céu. Só que não é o que você manifesta. Você não manifesta o céu. Pura e simplesmente porque você não sabe que você é o céu. E eu tô te falando agora que você é o céu, mas não adianta saber no corpo, em qualquer um desses corpos inferiores, sabe? Não adianta saber no seu mental, não adianta saber no seu emocional, nas suas sensações, nos seus instintos. Saber que você é o céu tem que ser uma transfusão de consciência. Sabe como você faz transfusão de sangue? Muda o seu sangue para o sangue de alguém? Então, a gente vai fazer isso para consciência. Só que esse alguém que você vai mudar o sangue não é de outra pessoa. É de quem você é. Hoje você está sendo outra pessoa. Hoje você está manifestando uma vida que não era para ser sua. Hoje você está manifestando dor e sofrimento. E essa vida não é do Filho de Deus. Essa vida é do ego. Essa vida é do ser separado. A vida do Filho de Deus é uma vida próspera, abundante e milagrosa. Se a sua vida não é próspera, abundante, milagrosa, é porque você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida do ser separado, do ego, dos corpos inferiores, o que mais você quiser. Entendeu? Quantos anos Leandro Carnal demorou para assumir que era gay? Por quê? Porque naquele lugar que ele vivia,
naquele mundo acadêmico, intelectual que ele vivia, ele precisava achar uma desculpa intelectual para assumir. Uma coragem. Então ele tinha o poder sobre o corpo mental dele, um conhecimento do mundo muito invejável, reconhecido. Ele realmente se tornou o melhor professor de história do Brasil. Ele queria isso, ele conseguiu isso, se tornou um grande filósofo também. Mas ele não conseguia dar conta do emocional. Daquilo que ele realmente desejava, daquilo que ele realmente queria. Ele não conseguia dar conta dos julgamentos. Até que um dia ele disse, agora chega, eu me apaixonei por esse rapaz e eu vou ficar aqui. Superou. Ele venceu ali 4 corpos. Ainda tem os 5, que é os acordos kármicos. Vencendo esse corpo 5, você entra no corpo de Cristo. E você passa a trocar de consciência. Na verdade, você não troca de consciência, você desperta a sua consciência real. Que não sofre, que não sente dor. Mas imediatamente, logo quando ela é despertada, a consciência crística, você sente toda a dor humana. Porque você sabe que é tudo e todos o tempo todo. Você não se desmistura mais energeticamente, emocionalmente, racionalmente dos seus irmãos. Você não se desmistura mais. Porque você já tem essa consciência de que é eles. Só que você tem ao mesmo tempo essa consciência de que você é os seus irmãos, você tem a consciência divina desperta. Então você se torna um transmutador dessas dores humanas. Então por um tempo, logo que você desperta, você vive intensamente todas essas sensações, emoções, essas crenças, com o único intuito de que você as desfaça. Só que se você não tem uma orientação para fazer isso, mesmo que você desperte, você se perde, você volta, você regride, você acha que piorou. Porque você começa a sentir muita raiva, você começa a sentir as emoções muito à flor da pele, você começa a sentir ataques espirituais, porque você não sabe como fazer. Então você precisa de alguém que passou pelo caminho para te orientar. Precisaria? Não precisaria. Mas se você quiser passar sem dor e sofrimento, é por isso que eu tô aqui. Porque eu não desejo o sofrimento do Filho de Deus. Eu desejo que ele manifeste através do amor a sua real identidade. Que ele desperte através do amor e não da dor. Esse é o único objetivo do protocolo de cristificação, que é um curso, que não é um curso porque ele não te ensina nada. Ele é um protocolo. Tu vai ter uma aula. Tu vai ter 150 aulas. São 150 dias que você vai ver a aula e depois entrar em meditação para receber a unção. Porque se você não recebe a unção, você não recebeu conhecimento, não adianta. Ele fica só ali nos teus corpos inferiores. Para entrar, para vir do superior, para acessar a consciência crística, você precisa receber a unção daquele conhecimento. Aí aquele conhecimento entra em fase com aquilo que você já tem dentro de você, ou seja, com o Cristo interior, as memórias do amor. As memórias do amor, as memórias da criação, as memórias da emanação estão dentro de você. Aí quando você vai ouvindo as aulas, você vai recebendo a unção daquilo, você vai experimentando esse amor, o Cristo interior. E aí você desperta. E aí sim você manifesta a sua real identidade divina, que até então não tinha como fazer. Entenderam? E é por isso que eu vou fazer junto a mentoria de 6 meses, junto com o protocolo. Tem que ser junto. Que aí eu vou te orientar, eu vou te limpar, eu vou recolher na tua energia, na tua casa, vou fazer todos os trabalhos necessários para que tu seja protegido durante o processo de dissolução. E para que você consiga passar por todo esse processo de dissolução pelo amor e não pela dor. Mesmo que você tenha que deixar tudo.
E deixar tudo, gente, não é se separar do teu marido, da tua esposa, deixar os filhos, deixar o trabalho, não é isso. Deixar tudo é deixar o apego e a importância dessas coisas. Para colocar todos, como, por exemplo, você ama profundamente seus filhos de forma incondicional. Estender esse amor a toda a humanidade. Isso é despertar a consciência crística. É quando você estende esse amor. Agora, tem pessoas que não se amam. Como é que elas vão amar os filhos? Elas põem condições. Eu só vou te amar se você não usar drogas. Eu só vou te amar se tu fizer os temas, se tu for querido, se tu respeitar a mamãe, se tu for não sei o quê. Aí tu tá botando limites no amor. E eu não tô dizendo que não tem que pôr limites. Tem que botar limites nos comportamentos, mas não no amor. Até porque você não consegue deixar de amar o seu filho porque ele usa drogas. Mesmo que você não aceite. Não é verdade? Só que você vai buscar o que pra você é melhor pra ele, no seu entendimento. E quando você tá na consciência crística, você acessa ele. Você acessa esse filho. Você acessa o pensar e sentir dele. Você consegue curá-lo de dentro por ser ele. Por se perdoar por tudo que ele está manifestando, que é você mesmo que está manifestando. Se dói em você alguma coisa, é porque é seu. Se dói em você um filho que usa drogas, é porque é em você que tem que curar. E você é o filho, então curando em você, você cura no filho. É algo assim que, gente, que não tem palavras para explicar o que é ser Cristo desperto. Não tem palavras, tá? Não tem palavras. É uma experiência, um retorno à memória interna do amor, um retorno à memória interna da emanação, do colo de Deus, do poder de Deus liberado para você, para que você possa receber essas benditas graças. Porque você não consegue receber as graças que são te dadas todos os dias, você não consegue manifestar essas graças porque você não as aceita. E você não enxerga isso, você não consegue ver isso. Que é só isso que você precisa. Aí outras pessoas vão dizer, você precisa entrar em ressonância com as graças para receber as graças. Pode dar esse nome, mas a verdade é que você precisa aceitar essas graças. Você precisa aceitar, você precisa saber quem você é. O que é entrar em ressonância, gente? As pessoas falam de termos que você não entende. Dificultam as coisas porque não querem que você entenda. Porque querem que você faça coisas que vão te fazer esquecer de quem você é. Te atrasar no processo. Então, se você não quiser se atrasar no processo de iluminação, se você quiser realmente resolver a tua vida, dos antepassados, dos que convivem com você e das futuras gerações, você precisa iluminar-se. E como diz o professor Eli Couto, iluminar-se é a coisa mais fácil que tem, porque ele já está dentro de você, e é verdade. Só que você não sabe, não manifesta, não entra em ressonância, não se comunica com ele, porque você acha que ele é um e você é outro. Você acha que você é as suas sensações, você acha que você é as suas emoções, você acha que você é o que você pensa e sente, você acha que você é as suas reações. E você não é nada disso. E é isso que você vai desfazer no protocolo de cristificação. Tem uma palestra do professor Eli Couto que ele fala sobre magia negra. Que é aquelas pessoas que põem um cara vivo na parede de um prédio e fecham ele. Tem filmes que eu já vi que tinha uma pessoa viva que morreu na parede, né? Isso acontece, isso é uma magia negra, sabe? Para vender, é uma oferenda. Aquele sofrimento daquele cara é uma oferenda para vender aqueles imóveis, por exemplo. Aí você compra um prédio e nem sabe que tem um cara lá morto e todo o sofrimento que tem naquele prédio, né?
professor Hélio Couto falou disso. Tem outros tipos de magia negra, aqueles que botam o nome na boca do sapo, fazem toda a magia lá, que ele não ensina a fazer, porque ele diz que o povo é doido, né? Mas é bem fácil fazer, qualquer tipo de magia. E esse tipo de pessoa, tão inconsciente, não tem solução. Não tem solução. Não existe o que possa ser feito para uma pessoa dessas ter uma resposta na vida. Não tem solução. Só tem um jeito. Só tem um jeito, não tem dois jeitos. É o protocolo de cristificação. É a transmutação de tudo isso, porque a pessoa não tem como pagar um negócio desse. Tu não tem como pagar um negócio desse. Tu não tem como pagar o que foi feito no Holocausto. Tu não tem como pagar um negócio desse. Tu não tem como devolver para a terra isso em benevolência. Não tem o que você possa fazer. Não tem como pagar com crédito uma coisa dessas. Tu entende o que eu quero dizer? O único jeito é a transcendência, é a lembrança, é o acesso ao Cristo interior, é o desfazer. E naturalmente, quando a pessoa despertar, quando ela acessar, ela vai trabalhar 24 horas por dia, em todas as vidas, em todos os níveis e dimensões, para a benevolência dos irmãos, para tentar compensar, mesmo que ela saiba que não é necessário já, porque ela já transcendeu. Mas por amor ela vai fazer isso. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Mônica, assisti essa palestra, eu jamais imaginei que existia isso. Pois é, existe. O professor Hélio Couto fala na palestra, eu fiquei incrédula, capacidade de uma coisa dessa. Gente, ele fala coisas bem piores, né? Ele baixa a nossa energia lá embaixo. Ele acaba com a gente nas palestras dele. Ele acaba com a nossa visão romântica da vida, que nem ele diz. Vamos acordar para a realidade? Né? Você ali reclamando da sua vida, você não tem noção da realidade, gente. E é aquilo que eu falei para vocês. A gente começa a ter noção da realidade quando a gente começa a ajudar os nossos irmãos, a servir. Aí a gente começa a ter noção. Gente, eu até os 31 anos, eu era completamente alienado. Eu era uma pessoa boa. Eu trabalhava e estudava muito. Eu tinha muito resultado financeiro, eu tinha um bom relacionamento, eu tinha tudo. Tudo que alguém pode querer eu tinha aos 31 anos, tá? Antes disso eu já tinha tudo isso, tá? Mas por que eu digo até os 31 anos? Porque até os 31 anos eu nem sabia que existia espiritualidade. Eu ia na missa, eu fazia tudo aquilo, mas eu não sabia como é que funcionava essa coisa de espírito, de espiritualidade. Aí eu comecei a entender um pouquinho. E bem alienada, fiz muita merda. Até eu entender realmente aos 37 anos, 36, o que é Deus, quem é Deus, quem eu sou, por que eu tinha perdido tudo que eu tinha, se eu era uma pessoa boa, esforçada, entende? Então aí eu comecei a receber da graça ajuda para me iluminar. Porque quando eu descobri que existia a tal da iluminação espiritual, eu disse, meu Deus, eu vim para isso. Esse é o propósito da minha existência. Não tem nada além disso que eu tenho que fazer. É isso. Aí eu disse, eu só paro quando chegar. Aí quando eu cheguei, eu parei. Então, não para quando chegar. Eu nunca mais vou parar. Eu vou me iluminar e eu vou continuar servindo. Entende? Porque aí eu tive que mudar minha crença de novo. Tu vê que mesmo iluminado, a gente ainda continua tendo a redução dos 7 corpos, gente. Você não vai deixar de ter o ego, você só vai botar ele de lado e fazer ele te servir. É sobre isso, meus amores. Colocamos o ego de lado e ele passa a nos servir. Mas você, enquanto está reduzido nos 7 corpos, vai ter ego. Tá bom? Você não viveria nesse mundo sem. Porque o ego são seus 4 corpos inferiores.
e meio a meio no quinto corpo, que é os acordos. Tá? Então, você não conseguiria existir aqui na matéria, na manifestação ou no astral que fosse, se você não tivesse o ego. Ele é esses corpos. Tá? Então, a sua personalidade, a sua manifestação aqui é usada pela centelha divina, a partir do momento em que você acessa. E não é uma coisa difícil, não é uma coisa impossível. Sim, tem pessoas que ficam a vida inteira num corpo, no outro, sim, mas é porque elas não sabem como sair. Elas se identificam com aquelas emoções, com aquelas energias, com aqueles pensamentos, com aquelas crenças. Eles se identificam com isso. O bom da minha vida, e eu acho que isso foi um grande facilitador para minha iluminação espiritual, é que eu nunca me apeguei demais. Depois que eu soltei a imobiliária, que eu trabalhei por 10 anos, que eu achei que eu nunca ia sair daquela imobiliária, que eu só vendia por causa daquela imobiliária, foi o meu primeiro emprego, que eu comecei com 17 anos. Quando eu soltei aquela imobiliária e eu fui para outra e eu vendi muito mais atendendo muito menos pessoas, eu disse, cara, sou eu sou boa. Não é empresa, sou eu sou boa. Eu sou realmente boa. Que legal. Eu comecei a aumentar minha autoestima nesse sentido, sabe? Eu fui aumentando o meu empoderamento, o meu poder, a minha estima. E isso para mim foi fantástico. Fantástico. E depois que eu soltei essa imobiliária, eu pude soltar tudo na vida. Aí eu soltei o carro, aí eu soltei o apartamento, aí eu soltei as vendas, aí eu soltei os estudos. Continuei estudando, continuei tendo carro, continuei tendo apartamento, mas sem apego. Eu sabia que aquele apartamento não ia ser para a vida toda, que eu ia trocar de apartamento. Eu sabia que aquele carro não ia ser para a vida toda, que eu ia trocar de carro. Eu sabia que aqueles estudos eram muito legais, eu adorava e tudo mais, eu era muito reconhecida pelo meu saber, pelo meu intelecto. Mas eu não era aquele saber, aquele intelecto, eu era mais do que aquilo. E aí eu comecei a avançar, realmente. Entende? Não se apegue às coisas. Mas hoje o objetivo dessa live é que você comece a não pôr tantos empecilhos às graças divinas que tem para você. Quem assistiu The Chosen e vê Jesus, gente, eu gosto do The Chosen, não assisti ainda tudo, mas eu gosto porque quando eu vejo ele, eu acesso as memórias. E as memórias dele, daquele tempo, daquele momento que ele estava vivendo. Você vai conseguir fazer isso no presente, passado e futuro, qualquer um. O professor Hélio Couto não diz que na ressonância você pode pedir qualquer consciência, qualquer conteúdo, qualquer coisa. Isso acontece naturalmente quando você desperta a consciência crística, você se torna a ressonância. Então, assim, quando eu entro em fase, por exemplo, assim, eu tô assistindo The Chosen e eu vejo Jesus pegando no rosto de alguém e dizendo, você é minha, eu acesso aquele momento histórico onde isso aconteceu. Eu consigo saber as sensações, eu consigo ver o lugar, eu consigo ir em projeção astral lá, no passado. Por isso que eu sinto o sentir de Jesus, eu não sou Jesus Cristo, mas eu acesso o sentir dele, o pensar dele, a forma como ele cura. Eu consigo acessar isso. E é só porque eu acesso isso que eu consigo fazer qualquer tipo de cura, porque senão seria impossível. Vocês conseguem compreender? Por isso que eu quero que você desperte. Eu não sei se para você vai despertar a consciência crística e tudo isso vai acontecer. Porque eu não despertei só a consciência crística, eu fui além, eu fui no átmico. E o meu curso te leva até o despertar da consciência crística. Esse é garantido. Mas se você estiver na consciência crística, eu vou te dizer que é um passo até o átmico. E você vai ter outra consciência, você vai ter a consciência do Filho de Deus encarnado. Você vai viver outra existência. Entende? Amores, hoje o que eu quero é que tu não ponha mais resistências a receber graças. Como que você põe resistência a receber as graças divinas que já estão ali, que eu vejo em vocês?
Você não põe resistência se amando, se sentindo digno de entrar no reino dos céus, se sentindo digno de ser o reino dos céus, se sentindo digno de ser um com Deus e com Jesus Cristo, se sentindo à altura de Jesus Cristo, guardadas as devidas proporções de lembrança, de memória, que é só isso. Acesso a memórias de quem nós somos. Ele é mais avançado na divindade, porque a divindade é o que nós somos e ele lembra mais do que nós, do que eu, do que você. Tá? Mas se você se amar profundamente como Deus te ama, você consegue acessar todas as graças divinas. E era nesse ponto que eu queria chegar durante toda a live. Você vai todos os dias, quando tu vai tomar uma decisão, quando tu vai tomar o teu café, quando tu vai fazer uma escolha na vida, tu vai dizer para você mesmo, dentre das possibilidades que você tem neste momento, tá? Não vai gastar o que você não tem porque você merece uma roupa de 10 mil reais e vai comprar uma de 500 reais, de 300 reais, de 100 reais, sei lá, tá? Não faça essas idiotices, porque isso é ego, isso não é centelha, gente. Isso não é confiança, isso não é centelha, isso é burrice, tá? O que você vai fazer é, cada escolha que você for fazer, você vai dizer assim, se eu tivesse a consciência e se eu sentisse por mim o mesmo amor que Deus sente por mim, o que eu faria neste momento? Como eu agiria, como eu sentiria, como eu me expressaria neste momento, se eu soubesse que Deus, se eu me amasse como Deus me ama. Se eu me amasse como Deus me ama, como eu ia pensar, como eu ia sentir, como eu iria agir neste momento, como eu iria me sentir. O que eu estaria fazendo? O que eu estaria sendo se eu me amasse como Deus me ama? E pede para Ele te mostrar. Gente, de tanto você pedir, ele só tem um jeito. Gente, Ele realiza todos os teus pedidos, só que os teus pedidos diariamente são pedidos de pequenez, para manifestar a separação. Então começa a fazer esses pedidos para que você se ame como Deus te ama, para que Ele te mostre como Ele te ama, para que você sinta-se amado, para que você se ame como Ele te ama. E tu vai ver que tu nem precisaria fazer o protocolo de cristificação. Ana, mas tu tá falando um negócio contra ti. Gente, eu sou tu. Tu vai fazer o protocolo de cristificação. Porque neste momento o Cristo te enviou aqui para fazer este protocolo. Toda a tua vida foi conduzida para te chegar no momento de fazer esse protocolo. A tua vida toda foi conduzida para que você chegasse no momento de realizar esse protocolo, tá? E eu vou marcar com vocês a data que vai ser a live de liberação do protocolo com a mentoria. Não tem como eu vender só o protocolo sem a mentoria e a mentoria sem o protocolo. Precisa dos dois, ok? Precisa dos dois. Foi me mostrado isso, eu não tenho o que fazer. Eu sou aquela que queria vender baratinho para que todo mundo tivesse acesso, para que não sei o quê. E a espiritualidade me diz, não. Tu trabalha com coisas premium, as pessoas têm que entender o valor que tem isso. Porque se você vender ali por R$1.000, por R$2.000, ninguém vai entender o valor que tem isso aqui. Entendeu? Então eu vou vender por R$100.000. Não, né, gente? Não. Tá? Não. O valor justo. O valor que eu considero justo e que a consciência crística considera justo. Pelo que ela traz. E o valor que ela traz. Tá? Vai ser um valor justo. E não se preocupe que quem paga é o Cristo e quem recebe é o Cristo. Então nunca vai te faltar
nem um centavinho, tá? E a gente vai fazer muito bem parceladinho em 12 vezes. Tu nem vai sentir, tá? Vou falar com ele todo dia para eu conseguir o dinheiro que está para esta Ana. Rose, sabe o que tu vai fazer? O preço do curso vai ser mais barato que 2 faxinas por mês, tá? 2 faxinas por mês que você faz, você vai conseguir pagar o curso. Então não se preocupa com isso, já tá pago, tá bom? Eu não sei quanto é que é ali na tua cidade, mas o preço de 2 faxinas vai pagar o curso. Ok? Então não se preocupa com isso. Ele vai pagar. Se ele diz que é ele que paga, ele que recebe, é porque é. Não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que diz isso em Curso em Milagres. Eu que pago, eu que recebo. E esse dinheiro vai ser muito bem investido. E eu também quero fazer isso, venham todos, tá? A partir da metade do mês eu vou lançar ele vai ficar por 20 dias aberto. Eu não vou fazer aquele negócio, tem que comprar hoje, senão não sei o que. No máximo vai ter um desconto. Ele vai ficar por 20 dias aberto, o carrinho, o curso, para que todos possam acessar, para que todos possam comprar, para que todos possam começar no dia 1º de janeiro, juntos, o protocolo de cristificação, para que a gente possa fazer a mentoria todos os meses, juntos. E vocês vão ver que vocês estão sendo apressados no processo de iluminação espiritual através desse protocolo e da mentoria. E não sou eu que estou fazendo isso. O meu trabalho aqui foi o quê? Canalizar, incorporar e transmitir. É isso aí que é o meu trabalho aqui. Meu trabalho é canalizar a divindade, compartilhar em luz, amor e glória, graças divinas, para que você possa acessar luz divina. E é esse meu trabalho. É ser a cara que aparece, né? É ser a cara que aparece. Eu agradeço muito isso pela divindade ter me permitido ser a expressão desse amor na Terra, ser a responsável neste momento por este trabalho. Eu fico muito feliz mesmo, é uma honra. Quando meu mentor incorporou naquela médium lá na Bahia em 2023, em janeiro de 2023, e ele me disse para agradecer, que eu nunca estava sozinha nem por um momento, para eu agradecer, e eu com a vida toda detonada daquele jeito, um sofrimento, com as emoções, a flor da pele, sem nenhuma racionalidade, toda doida lá no sofrimento, imersa em sofrimento. Quando ele disse para eu agradecer, eu digo, agradecer pelo quê? Né? E hoje eu entendo pelo quê. Mas naquela hora eu não tinha a mínima consciência. Por isso que eu te digo, tem alguém cuidando de você, tem alguém te guiando, tem alguém te orientando e te trazendo para cá, tá? Tem alguém fazendo isso por você. Então confia. E é alguém que nunca te soltou, que tu nunca saiu do colo dele. Quando tu chegar, tu vai chorar muito, mas muito. Porque tu vai ver todas as vezes, tu vai conseguir enxergar, gente, tudo que aconteceu, todos os colos que tu recebeu, tudo, tu vai ver tudo. Tu vai entender tudo. É muito legal. É muito legal. Então eu te espero aqui. A partir do dia 15 de novembro eu vou abrir as inscrições, tá? Vou deixar mais ou menos até dia 10 de dezembro, tá? Vou deixar ali uns 15, 25 dias aberto o carrinho para comprar, para adquirir o curso. E eu espero que todos vocês possam acessar, possam comprar, possam fazer. Tem várias opções pela plataforma que você vai poder acessar. Todo mundo vai poder fazer em 12 vezes, então fiquem bem tranquilos que vai dar tudo certo, tá? E quem gosta de pagar no Pix, que nem eu pago tudo no Pix. Quem gosta de pagar no Pix, com certeza vai ter um desconto especial, tá bom? Um beijo. E a gente se vê amanhã. Amanhã a gente se vê... Ah, não. Amanhã é sábado.
sábado e domingo. Eu aviso você se eu for fazer live, tá? Mas se eu for fazer, eu vou fazer bem cedinho ou bem tarde da noite, quando as minhas criancinhas já estiverem dormindo, porque elas estão pedindo para que eu brinque com elas. Então, eu vou passar o dia inteiro brincando, assistindo filme, entendeu? E é isso que vai ser meus compromissos do final de semana, tá bom? Beijo!